Por mais que eu entenda como livros de autoajuda funcionam, no final das contas, eles seguem uma estrutura bem similar entre eles, assim. Eles geralmente trazem histórias, dados que corroboram as teorias que o autor ou a autora esteja trazendo ali naquele livro. Mas mesmo assim eu gosto do gênero, já trouxe aqui vários livros de autoajuda no canal, e é claro que o gênero de autoajuda te vende algo bem tentador, né? Que geralmente é uma receita do sucesso, são pequenos passos que você possa seguir para conseguir ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e tal. E confesso que esse apelo dos livros de autoajuda me chama atenção, por isso que eu volta e meia acabo retornando a eles. E esse livro aqui, ele me chamou a atenção por alguns pontos. Pô, ele é um dos mais bem avaliados na Amazon, ele tem quase 10 mil avaliações, com quase 5 estrelas na Amazon, então assim, ele é super bombado no seu gênero. O autor é bem conhecido por falar de estoicismo, então ele tem alguns outros livros que falam de estoicismo, que é uma filosofia grega, que eu já vou entrar mais no detalhe, não sou nenhum especialista nisso, obviamente, mas também me chama atenção isso. Youtuber famoso, ele é um empreendedor, então ele traz aqui consigo uma bagagem bem interessante, uma venda pessoal bem interessante, uma presença online bem forte. Ele também tem um histórico profissional, também vida corporativa, então isso me chama atenção. E coloquei esse livro na minha lista de leitura, comecei a ler ele e vou te falar, me surpreendeu de maneiras que eu não pensava que me surpreenderia. Eu já vou falar o porquê, tá? Mas assim, no final das contas eu achei um livro super bagunçado, uma estrutura de narrativa que não me pegou, não me prendeu, e eu fiquei me sentindo um peixe fora d'água, assim, sabe? Porque, pô, quase 10 mil avaliações, quase todo mundo dando 5 estrelas, é um livro super bem relevante, né, no seu meio, e mesmo assim, por mais que eu sempre abra a porta para livros de autoajuda, de autodesenvolvimento e tal, esse livro não me pegou, já vou explicar o porquê. O nome do livro é O Ego é Seu Inimigo, então o nome do livro, ele é um clickbait gigantesco, assim, porque ele te coloca no centro de uma culpabilidade que geralmente livros de autoajuda te colocam, né? O gênero livro de autoajuda, ele é mestre em te colocar como sendo o problema da equação. Não é o mundo, não é a sociedade, é você que tem que se desenvolver. Em partes é certo, mas em outras partes muitos livros desconsideram o teu contexto, tua história de vida e tal, mas enfim. Esse é um livro que realmente te pega pelo título, pelo menos me pegou pelo título. O ego é o seu inimigo. Hoje a gente vive uma sociedade egocêntrica e tal, e isso quer dizer que nós somos os nossos próprios inimigos. Bom, o nome do autor é o Ryan Holiday, já falei aqui que ele é bem conhecido digitalmente, né? Ele é uma das forças aí, uma das personalidades que mais falam de estoicismo aí, tanto no seu canal no YouTube quanto nos livros também. Ele tem outros livros que falam desse tema. O ano original, 2017, eu até pensava que esse livro era um pouco mais novo, mas ele já tem seus quase 10 anos aí. E o livro contém 272 páginas, então ele é bem curto, assim, bem típico do seu livro de autoajuda, tá? E o que acontece? Esse livro de autoajuda não é tão diferente quanto os outros, ele realmente traz uma estrutura de histórico, para corroborar os pontos do autor e tal. E qual é a principal ideia do livro aqui? A principal ideia do livro é de que o ego, seu egocentrismo, se você pensar somente em você mesmo, em como você é bom, isso vai acabar te prejudicando a longo prazo, tá? Então ele traz diversos exemplos do livro, ele é dividido em 3 partes. As partes são aspiração, é a primeira parte, sucesso a segunda e fracasso a terceira. E aqui o ponto que o autor traz é falar que o ego te segue por essas 3 partes da tua vida, digamos assim. A aspiração, aquele momento que tu tá almejando as coisas, aí depois tu chega no sucesso. Então tu chega no sucesso e tu tem que lidar com o teu ego no sucesso, e depois, eventualmente, tu pode encarar o fracasso, e também o ego acaba aparecendo nessa parte do fracasso também. Cada uma dessas 3 partes possuem seus 10 ou 11 capítulos, então ele vai dividindo assim. Então, primeiro de tudo que eu quero falar é que essa estrutura, pelo menos para mim, não funcionou, tá? O storytelling dele é, na minha opinião, bem confuso, assim, bem confuso mesmo. Ele não consegue concatenar as ideias do ego e como o ego consegue permear essas 3 partes. E eu até pensar, pô, ele tá estruturando bem aqui, mas a partir do momento que ele entra nos capítulos, ele começa a se perder muito. E sabe por onde que esse livro me perdeu? Como eu falei, geralmente livros de autoajuda, eles trazem exemplos, né? Ah, a ideia é essa daqui. Tá, eu vou trazer o exemplo esse, para que tu possa entender, que o leitor possa entender, poxa, realmente ele faz sentido, ele está trazendo essa ideia aqui. Uma das ideias que ele traz aqui na primeira parte da aspiração dos capítulos se chama Torne-se um aprendiz, que é sempre ter aquela mentalidade de aprendizado, de sempre estar aberto a aprender novas coisas. E como eu falei, esses conceitos, eles são muito parecidos, porque se tu voltar no livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, esse livro também fala de pessoas que possuem 2 características, né? As pessoas que possuem um mindset fixo, que elas falam que nasceram daquele jeito, não conseguem aprender, sempre fui ruim em matemática,
matemática, não sei matemática, nunca aprendi matemática, e ela pega aquilo e coloca como sendo um comportamento fixo dela. E as pessoas com mindset de sucesso são aquelas que, mindset, digamos assim, flexível, né? São aquelas que aprendem que ao ir mal numa prova de matemática, por exemplo, elas não falam, putz, eu não sei matemática mesmo. Elas falam, pô, tem oportunidade para eu crescer aqui. Nada mais é do que esse capítulo que ele traz aqui, tornar-se um aprendiz, então sempre estar aberto a aprender novas coisas e tal. Então ele fala como o ego faz com que a gente acredite às vezes que a gente ou sabe muito de alguma coisa ou não sabe nada de uma coisa. E isso faz com que o autor comece a colocar as ideias dele de, por exemplo, o ego, ele é seu inimigo nesse ponto aqui, porque tu tem que sempre estar aberto a aprender novas coisas, a querer novas coisas e tal, e tu nunca pode dizer que tu sabe tudo de algum assunto ou tu dominou aquele assunto. Então, por mais que esse livro ele tenha ideias interessantes aqui, por meio desses capítulos que ele traz aqui, de novo, os exemplos que ele traz aqui, eles não me marcaram. Por quê? Tem exemplos muito antigos aqui, sabe? Porque o general não sei das quantas da Guerra Civil Americana fazia isso, aquilo. E eu pensando, pegando no começo lá do episódio, eu falando que ele tem um histórico de carreira profissional e tal, corporativo, eu pensando, não, imaginava que ele traria exemplos mais atuais, assim, principalmente de empresas. E em alguns pontos ele realmente traz. Mas em outros, assim, a grande maioria dos pontos aqui são muito pontos históricos que não fazem muito sentido. Um outro ponto que eu não concordo com ele aqui é no capítulo 2, da parte 1, ser ou fazer. O que ele defende aqui? Ele defende que você quer parecer uma pessoa importante, você quer ser uma pessoa importante. Então ele defende o ponto de que a gente, por exemplo, para fazer uma coisa boa, assim, para desenvolver um novo produto, um novo serviço, uma nova coisa, desenvolver, sei lá, se destacar, digamos assim, tu não precisa do holofote, tu não precisa ser reconhecido por aquilo. Só que, poxa, esse cara talvez nunca tenha vivido o mundo corporativo, porque muitas vezes no mundo corporativo, tu precisa não só colocar o ovo, mas cacarejar também. Porque caso tu não cacareje, caso tu não fale, olha, fui eu que fiz isso, tá? Muito provavelmente outras pessoas vão assumir o crédito daquilo e vão acabar subindo a escada corporativa com base nos ganhos de outras pessoas. Então, eu comecei a bater de frente com alguns pontos que ele traz aqui, que realmente me fizeram pensar, poxa, ele não viveu o mundo corporativo mesmo. Tudo bem, é importante, obviamente, fazer mais do que ser, né? Porque às vezes as pessoas se colocam como, foi eu que fiz esse projeto. Não foi tu que fez, foi tu e mais 10, 15, 20 pessoas. Mas a pessoa se coloca como líder daquele projeto e, enfim, é reconhecida por tal. Porém, é importante também se colocar lá como sendo a pessoa que participou daquele projeto, porque muito provavelmente outras pessoas vão se adonar daquilo e tu vai ficar ali chupando o dedo, assim, tipo, realmente, eu fiz isso, mas ninguém sabe. E aqui o autor defende nesse capítulo, não, ninguém precisa saber que tu tá conseguindo atingir os objetivos, tá conseguindo criar coisas novas. Poxa, isso não me conectou muito, assim, com as ideias, e como isso apareceu logo na primeira parte da aspiração aqui do ego, eu comecei até a me questionar, assim, será que eu sou muito egocêntrico? E eu sou completamente o contrário, assim, porque eu até lido bastante com insegurança, assim, uma insegurança. E os meus líderes e, enfim, as empresas e momentos da vida que eu passei sempre me ensinaram a me vender mais. Enquanto que eu via outras pessoas se vendendo mais e colhendo os louros de coisas que muitas vezes não eram elas que haviam feito aquilo, e eu ficava assim, poxa, mas eu tô fazendo aqui o meu, isso que importa. Eu meio que quase apliquei a ideia do autor e eu vi como eu me dei mal fazendo isso, sabe? Para alguém que lida com a insegurança de uma maneira mais forte, como eu, como talvez outros leitores, esse livro ele me dificultou muito me conectar com ele, assim. Apesar de eu não concordar com alguns pontos que ele traz aqui, tem outros que são muito relevantes, tá? E realmente fazem muito sentido. Por exemplo, um dos capítulos que ele traz aqui é o liberte-se dos seus pensamentos. Então ele traz aqui as ideias de que muitas vezes a gente fica vivendo vidas dentro da nossa cabeça e a gente não coloca elas na execução, para ser executadas, assim, ideias, projetos, coisas e tal. E isso faz bastante sentido. De novo, para quem é inseguro, assim, acaba batendo bastante nessa tecla. Eu achei que fez bastante sentido. Aí, outra coisa que eu também não gostei muito é que ele se repete muito. Então, na primeira parte tem aqui o torne-se um aprendiz, e na segunda parte, aqui na parte do sucesso, onde tu tá tendo sucesso e o ego tá ali do teu lado, ele também...
um dos primeiros capítulos dessa parte é Seja Sempre um Aprendiz. Então ele se repete de novo. Então eu senti que é um livro que enche bastante linguiça no final das contas, assim. Ele, de novo, traz essas ideias continuamente durante o livro. Claro, no final das contas, ele fez isso sabendo que ele precisava ter um livro de pelo menos quase 300 páginas, 250 páginas, para que o livro pudesse ser vendido externamente. Então, eu entendo o que o autor quis fazer aqui, de tentar espremer essa laranja ao máximo, mas tem alguns conceitos como esse que eu trouxe aqui de ser um aprendiz. Pô, tu falou lá na primeira parte, torne-se um aprendiz, beleza, e traz seus exemplos. Aí na segunda parte, seja sempre um aprendiz. Começa a segunda parte do livro falando, seja sempre... Tá, eu entendi isso, sabe? Então eu até pensei, pô, será que isso é deliberado? Livro de autoajuda geralmente tem isso, tá? Tem uma enchida de linguiça do autor que quer colocar o seu ponto, então ele traz 200 exemplos sobre aquele ponto, já entendeu aquele ponto, e ele fica martelando e tá, mas pô, repetir capítulo aqui, não colou muito comigo. Aí ele traz outros exemplos aqui na parte 3, na parte do fracasso. Eu li esse capítulo aqui, eu pensei, puxa, como assim? Como as pessoas estão dando quase 5 estrelas pra esse livro, sabe? É o capítulo Momentos Clube da Luta. Clube da Luta, pra quem não sabe, é um livro que se tornou um filme super famoso, é um livro que fala de contracultura, de ser contra o sistema, tem toda uma ideologia muito interessante dentro do livro ali, e a principal ideia do livro, do filme Clube da Luta, é meio que tu ir contra o sistema, é uma pessoa que tá ali dentro do sistema e vem uma outra pessoa, que no caso é interpretado pelo Brad Pitt no filme, e meio que vira a vida dessa pessoa de cabeça para baixo, do protagonista de cabeça para baixo. Ele trabalha num escritório e tal, e tem toda aquela vida querendo decorar todo o seu apartamento e tal. E aí tem um momento que, enfim, então o Brad Pitt entra na vida dele e meio que explode a vida dele, literalmente em alguns casos, e vira a vida dele de cabeça para baixo. E nesse capítulo aqui, Clube da Luta, o autor... ele traz uma ideia de que, às vezes as pessoas precisam explodir a sua vida para começar do zero e conseguir as coisas, sabe? Tudo bem, tem até esse momento no filme Clube da Luta, mas não é isso que o Clube da Luta vende, sabe? Não é essa ideia principal que o Clube da Luta vende. O Clube da Luta é um filme marcado por mostrar a vida para uma pessoa que às vezes ela tá tão dentro da corrida dos ratos ali que realmente precisa acontecer uma coisa para que ela possa se desvencilhar daquilo e acabar sendo uma outra pessoa, uma outra personalidade, de novo, contra a cultura, contra a sociedade e tal, contra o corporativismo, contra o capitalismo. Um livro totalmente anticapitalista, assim, no final do filme até tem coisas assim que acontecem que tu fica, não quero dar nenhum spoiler aqui, mas tu fica pensando, isso é um filme muito contra o capitalismo, assim. Só que ele pega essa ideia do Clube da Luta e transforma num outro conceito, ele transforma pro conceito dele, assim, de, às vezes a gente tem que destruir a nossa vida para conseguir as coisas. Ele traz o exemplo aqui da J.K. Rowling, que era desempregada, divorciada e começou a escrever Harry Potter. Traz outros exemplos aqui também para provar o ponto dele de não, tem que explodir tua vida para começar a pegar um conceito de um filme, um livro tão conhecido, tão famoso e jogar para si próprio. A ponto de colocar o nome do capítulo Momentos Clube da Luta, sabe? Nossa, me perdeu muito, assim. E é como, de novo, dados e histórias são muito importantes, mas dá pra ver quando o autor quer vender uma balela pra ti, sabe? E esse aqui é uma balela. Tu pegar uma ideia de uma outra coisa e transformar, meio que virar ela ao seu ponto, pra provar o seu ponto, assim. De novo, dados e histórias são muito interessantes. Eu vou dizer um dado aqui super relevante e super concreto. 100% das pessoas que bebem água morrem. Ou 100% das pessoas que comem pão morrem. Isso, por mais que seja uma afirmação verdadeira, eu posso transformar ela de diversos pontos. Eu posso dizer que eu sou contra a água, porque, todo mundo que bebe água acaba morrendo. Às vezes é forçar muito a amizade aqui nos capítulos e essa forçada de amizade me perdeu durante todo o livro, assim. Apesar disso, como eu falei, tem pontos relevantes no livro, assim. Tem um capítulo chamado Tenha Seus Próprios Critérios de Avaliação, então isso é bem interessante. Tu não pode ficar feliz quando tu é elogiado, mas também tu não pode ficar triste quando tu é criticado. São pontos bem importantes na nossa vida, assim, porque muitas vezes a gente precisa ser criticado para mudar alguma coisa, sabe? Tem um TED Talk que eu vi recentemente de ele era um cirurgião que ele estava há 20 anos fazendo cirurgias e tal. Ele pensava que ele não podia aprender mais nada. Aí veio uma outra pessoa, começou a analisar ele e falar, eu analisei uma cirurgia que tu fez, tu viu que tu fez isso, poderia ter feito aquilo. Daí o cara, realmente. Então essa ideia de
sempre ser um aprendiz acaba permeando todo o livro. Esse capítulo específico, né, de não usar o critério dos outros para autoavaliação é super relevante. Se a gente for balizar quem nós somos pela opinião dos outros, a gente tá ferrado. Então, assim, eu tive que espremer bastante esse livro para trazer conceitos e aprendizados que realmente fizessem sentido para mim, mas grande parte dos capítulos que ele traz aqui são muito ruins, assim, no final das contas. Eu não tenho interesse nenhum de continuar lendo os livros desse autor. Eu até gostaria de ler mais o conceito de estoicismo, de ser resiliente, ter toda aquela dinâmica de uma mentalidade forte, de ser resiliente, de ter disciplina e tal. E os livros dele também de estoicismo são super bombados, super bem vendidos. Eu já assisti alguns vídeos do YouTube do canal dele. Tava esperando muito mais desse livro dele aqui, infelizmente. É uma não indicação. Eu coloco esse não só tão ruim quanto um livro que eu trouxe aqui já, que é O Milagre da Manhã. Que o Milagre da Manhã ainda aí fala de pseudociência, né? O Milagre da Manhã fala que quer acordar cedo, mas tu não consegue dormir cedo. Se tu for dormir, sei lá, 2 horas da manhã e ter que acordar às 6, é só tu falar pra ti mesmo que tu não vai sentir sono no próximo dia. Que as 4 horas que tu vai dormir ali serão suficientes. Isso aí é pseudociência. O autor não considera nenhum ponto biológico que as células precisam se regenerar durante o sono. Tem até um livro interessante que eu quero ler, Porque Nós Dormirmos, mas eu acho que vai me dar muito sono, porque eu vou começar a ler, vou dormir, mas enfim. Mas eu só não coloco esse livro de autoajuda, O Ego é o Seu Inimigo, abaixo do Milagre da Manhã, porque o Milagre da Manhã fala de pseudociência e vender pseudociência é loucura. Apesar de que o Milagre da Manhã também é bem avaliado. Então, talvez eu também, por eu conhecer muito desse gênero, as ideias dos outros autores martelaram tanto na minha cabeça que eu já vejo coisas muito repetitivas aparecendo. Então, talvez caso seja esse o seu primeiro livro de autoajuda, talvez você vai gostar dele. Mas, enfim, mesmo assim, eu acho que ele se contradiz, ele não tem uma estrutura narrativa que te prenda, que faça sentido. Não me pegou exemplos ruins, exemplos datados do general, não sei das quantas, da Guerra Civil. Poxa, tava esperando exemplos que realmente tem alguns pontos com os exemplos atuais, assim, que é o suco da laranja que eu consigo espremer. Mas por mais que o livro não seja tão longo assim, não tem nem 300 páginas, na minha opinião, não vale a pena pegar ele. Tem livro muito melhor. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo o que você achou desse livro, se você gostou, dê joinha no vídeo também. Te inscreve aqui no canal, pô, se chegou até aqui e não te inscreveu aqui no YouTube ou no Spotify, me siga aqui nas plataformas e até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.